tudo bem? Então vamos lá para o PET 5, semana 2, segundo ano. O assunto desta semana é hedonismo, certinho? Então vamos começar. Então, antes de entrarmos na escola hedonista, é preciso antes falar do período helenístico. Todo estudo desenvolvido por Aristóteles estava voltado exclusivamente para a polis, independente de, já na época, os gregos estarem sob o domínio dos macedônios, do rei Felipe II. Felipe II, então, o que ele faz? Ele convida Aristóteles para seu preceptor, ou seja, professor de Alexandre, ficando conhecido posteriormente como Alexandre o Grande. Imagine vocês, Alexandre ter como professor, como preceptor Aristóteles é algo muito interessante, né? Muito bom, acredito. Então, ao contrário de seu pai, Alexandre conseguiu expandir os domínios da Macedônia para toda a região, ou toda Hélade, como era conhecido o complexo de cidades-estado da Grécia Antiga. E assim ele criou um império helênico, que primava pela centralidade da cultura grega, sobretudo por aquilo que havia sido desenvolvido em suas principais cidades, como Atenas, Esparta e Tebas, e sua forma de organização. Aí, no caso, a helenização, promovida por Alexandre, torna o homem cada vez menos local e mais universal. O objetivo de Alexandre é que o homem não se limite à polis, que ele se expanda, que ele não seja apenas um cidadão dessa polis, mas sim um homem voltado para o mundo. Nesse contexto, elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Então, esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, numa referência ao nome como os gregos chamam-se a si mesmos, helenos. O pensamento filosófico helenístico era dominado por algumas correntes, uma delas o estoicismo. O estoicismo que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Outra corrente aqui, o cinismo, que tinha total desprezo pelos bens materiais e pelo prazer. Outra corrente, o epicurismo. O epicurismo que aconselhava a busca do prazer. Mas, é claro, nem de todo prazer. Outra corrente que tinha aqui, o ceticismo, ele pegava, aconselhava a duvidar. Duvidar de tudo. Um exemplo, se eu chegasse lá e falasse assim para eles, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Ele gostaria de ter que eu provasse, ia pedir que eu provasse a eles por que eu acredito em Deus. O que me faz acreditar em Deus. Agora, se eu chegasse para ele e falasse, não acredito em Deus, Deus não existe, eles também iam fazer o mesmo questionamento. Ia querer saber por que eu afirmava aquilo que Deus não existia. Quais eram as provas que eu tinha quanto a essa afirmação. E assim era o pensamento do ceticismo. Continuando, dos céticos. Né? De acordo com o senso comum, hedonismo é o mesmo que viver segundo o prazer, ou viver realizando os meus desejos. De fato, o conceito de hedonismo está, hoje em dia, relacionado a essa breve descrição que foi feita acima, mas nem sempre foi assim. O conceito de hedonismo passou por uma transformação radical, desde que foi usado pela primeira vez na Grécia Antiga. Porque hedone, em grego antigo, significa prazer. Mas a questão é, qual o conceito de prazer para um filósofo da antiguidade grega, como no caso Epicuro. De acordo com os gregos antigos, as paixões e os prazeres da vida eram considerados tormentos. Assim que eles viam as paixões e os prazeres. Ou seja,
deveriam ser evitados. Então a ética grega buscava o repouso, a tranquilidade da alma, a ausência de paixões e desejos. Isso era chamado de hedone. Segundo Platão, isso seria por possível e seria por meio do uso e exercício da razão. Outra característica interessante do pensamento grego antigo é o respeito da tragédia. Isso também está relacionado com Hedone. A tragédia grega foi um dos gêneros teatrais ou dramáticos mais encenados durante a Grécia Antiga e também é considerado o gênero teatral mais antigo. Certo? O, o fato é que os gregos valorizavam as tragédias da vida, eles acreditavam que as dificuldades poderiam mudar uma pessoa, tornando-a mais forte. Aqui você vê a relação entre a valorização da tragédia e o hedone. Prazer, no caso, seria renunciar às paixões e a dor te fortalece. Entende? Então, você deixava as paixões de lado e optava pela dor, porque a dor iria fazer crescer, iria te fortalecer, ia te dar experiência. E é isso que, segundo a concepção grega, o que a dor ocorre, o que ela pode acarretar, né? Mas, por outro lado aqui, mas como o hedone passou a ser busca insaciável pelo prazer e a dor algo indesejado, a resposta está na distância existente entre o nosso conceito de prazer e o deles, dos gregos antigos. Os gregos antigos almejavam paz, que era pautado por guerras. Não que hoje as guerras não existam mais, mas temos hoje um aumento exacerbado de demandas, quando comparadas com as dos gregos antigos. E outra coisa, a diplomacia, na atualidade, ela funciona muito bem. Muitas vezes, em vários países, como nós já tivemos vendo aí, eles evitam entrar em conflito justamente por quê? Porque daquilo vai acarretar para eles, muitas vezes, um problema maior, que é um problema na área econômica. Né? Em alguns casos, muitas vezes, o que ocorre é isso. Entra a diplomacia, ou outros países contestam aquela guerra, outros países vêm lá e ameaçam com retaliações. Então, há vários mecanismos hoje para impedir muitas guerras. Não que elas não ocorram, que não ocorram. De fato ocorre. Mas hoje existem vários mecanismos justamente objetivando evitar esse tipo de situação. Mas vamos lá. O professor e filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, ele defende a ideia de que a riqueza material do nosso mundo nos condena ao crescimento alucinado de nossas necessidades e nossos desejos. Sendo assim, quando falamos em hedonismo hoje, estamos muito longe da origem do termo. Ainda de acordo com Pondé, a sociedade de mercado em que vivemos é sustentada num contínuo desejo insatisfeito. Do contrário, a economia para. Então, sendo assim, para que haja riqueza, também é necessário que haja desejo. Porque vocês imaginam só, se não houvesse desejo, não haveria o apetite pela compra, e assim não iria girar a economia. É claro que esse desejo hoje, ele é incentivado muito pela imprensa. O que você vê hoje é um incentivo, independente do canal, independente do programa, independente do filme, há sempre um incentivo a você a estimular o seu desejo. Estimulando o seu desejo, é claro, o seu desejo geralmente vai estar voltado justamente para quê? Como foi colocado aqui a questão do consumismo. E até relacionado a esse assunto, em seu livro A Ética Romântica, o espírito do consumismo moderno, aí vem Colin Campbell, nos lembra de que a Revolução Industrial foi acompanhada por uma revolução do consumo. Ou seja, produzir mais implica consumir mais. Sendo assim, a lista de desejos aumenta. E vocês devem lembrar de Platão quando ele falava nessa questão aí. Eu amo aquilo que eu não tenho. Quando eu tenho, deixo de amar. Entende? Então, de uma certa forma, se é o desejo. Eu desejo comprar um celular. Amo esse celular. Aí compro ele, saciei meu desejo. Parei de amar. Vou procurar outra coisa.
que eu estou amando, mas eu não estou tendo. Então deseja a falta daquilo que não tem. Então, a partir do momento que você tem, muitas vezes você parou de desejar, você parou de querer ele, então você vai partir para um outro desejo. De uma certa forma, então, Campbell, ele fala justamente isso. Porque, segundo ele, hoje produzir mais implica consumir mais. Sendo assim, a lista, como foi colocado, a lista de desejos, ela vai aumentando constantemente. Outro fator que contribui para essa mudança radical de conceito de prazer foi a ascensão do materialismo. O conceito de materialismo que estamos usando aqui também vem do pensamento grego da antiguidade. Ser materialista é acreditar que tudo é matéria, ou seja, não existe nada além daquilo que vemos e palpamos. Nesse caso, quanto ao hedonismo, para nós, ele acabou por assumir uma ideia de ter uma vida pautada no aqui e no agora, haja vista que não existe nada além da morte, segundo esse tipo de pensamento na contemporaneidade. Quando se acredita que tudo é matéria, a vida deve ser pautada nos prazeres, tais como sexo, comida, bebida, viagem, consumo e coisas do tipo, né? Então, a busca pelo prazer, ela está relacionada ao nosso senso de significado. O que ou quem somos. Muitas pessoas encontram o significado da vida quando experimentam os prazeres oferecidos por ela. Entende? Isso ocorre muito. A vida tem significado a partir do momento que eu tenho um desejo realizado. E muitas vezes esse desejo é voltado justamente dentro daquilo que eu posso consumir, dentro daquilo que eu possa pegar, tirar uma foto, ou fazer um filme, fazer uma live, ou algo nesse sentido, e colocar para colegas meus no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Na realidade, é o que ocorre, é o que observa-se muito. Mas continuando, com o surgimento da modernidade, filósofos como René Descartes, John Locke, acreditavam que a essência humana fosse a razão. Eles acreditavam. Os seres humanos, porque, segundo eles, os seres humanos são diferentes dos animais, porque pensam. Então, por meio da razão, as pessoas poderiam criar um mundo melhor e significativo. Mas isso não é novidade. Platão, inclusive, já há muito tempo atrás, dizia a mesma coisa. Muito antes, é claro, de séculos e séculos antes de Descartes e Locke. Os pensadores, como no caso Rousseau e o Nietzsche, o que é que eles falavam? Discordam dessa ideia de Platão, de Descartes. Para eles, aquilo que torna o ser humano diferente dos animais e que dá significado à vida é a capacidade de experimentá-la. Então, nós sabemos como vivemos nós hoje na contemporaneidade, então nem preciso dizer qual é o pensamento que prevalece nos nossos dias. Como experimentar a vida é o mesmo que atribuir-lhe significado, vivemos numa busca exacerbada pelo prazer, porque todos querem dar um significado para a vida. Então, na esteira desse raciocínio, a dor ou sofrimento é visto como algo negativo, diferente dos gregos. Nós, pós-modernos, repudiamos a tragédia. Não existe sentido no sofrimento. Viver mesmo é ir ao shopping center e consumir. Na realidade, é o que acontece. É, não gostamos da dor, não gostamos da tragédia, queremos prazer. Isso aí, de uma certa forma, é claro que está certo. Às vezes a gente falando assim, se eu gostar da dor, eu sou um masoquista. Mas só que está sendo criada, de uma certa forma, uma sociedade com pouca resiliência, né? Nós estamos observando isso. Hoje o pai fala, não quero que o filho passe porque eu passei. Concordo plenamente. Muito embora, muitas vezes, o que passamos foi o que nos fortaleceu. Essas dores que fala, não é questão da dor física, são certas experiências que nos faz crescer, amadurecer. Mas infelizmente hoje, devido a isso, o consumismo, a sociedade totalmente agitada, é, não observamos essa experiência, somos poupados muitas vezes de muitas experiências e acontece justamente esse fato de sermos uma sociedade pouco resiliente.
E é claro, quando o grego fala em termos de dor, privilegiador é justamente com o objetivo de sermos fortalecidos pela dor, pela experiência, por certos momentos de nossas vidas que temos que encarar o não. Muito embora não queremos, mas esse não que muitas vezes que aparece à nossa frente, alguns projetos que muitas vezes não deu certo, algumas coisas que pensávamos e muitas vezes não deu certo, então são essas questões, são essas barreiras que muitas vezes enfrentamos, que muitas vezes nos derruba, essa dor, esse tipo de dor que vai nos fazer crescer, vai nos fazer nos levantarmos e seguirmos em frente. E a vida, é claro, não é só prazer, porque o prazer também direto seria um tédio, né? Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Então, a busca pelo prazer através do consumo de mercadorias e serviço tornou-se o valor cultural dominante da pós-modernidade. O consumismo oferece às pessoas significado por meio da compra e da vida confortável, em um mundo no qual se sente cada vez mais sem sentido, insignificante e reais. Aqui tem um outro escritor muito bom, gosto dele, Eugene Peterson. Eugene Peterson, é, ele escreveu vários livros, e geralmente os livros que ele escreve, principalmente livros teológicos, né? Muito bons. Ele observa que as pessoas vivem em um grande shopping center, indo de loja em loja, gastando somas enormes de energia e fazendo infinitas viagens para atender primeiro essa necessidade e aquele apetite, esse capricho e aquela fantasia. Então a vida passa de uma satisfação particular para outra, interrompida por fossos de decepção. O movimento é estimulado pela ilusão de que comprar determinado produto ou experimentar determinado prazer determinará o centro da vida e lhe dará significado. Então a questão é o seguinte: para onde caminha esta sociedade hedonista e consumista? Isso aí vale uma reflexão. Para onde caminha essa sociedade? Voltada exclusivamente para o prazer. É difícil dizer, concordo. Mas os prazeres da vida não podem responder aos anseios mais profundos do coração humano. Porque a satisfação que eles oferecem é passageira, é ilusória. E isso nos leva a outra característica da sociedade pós-moderna, a cultura do efêmero. Mas isso que nós vemos nos dias atuais. Inclusive até Zygmunt Bauman em Modernidade Líquida, ele coloca justamente isso, que as relações atuais são efêmeras, são passageiras. Entende? São algo que não foi feito para durar. Isso aí vale para uma relação de amigos, para um casamento. Entende? Tudo é passageiro, tudo é efêmero. E se hoje existe a modernidade líquida, se pressupõe que houve uma modernidade sólida. E de fato, houve uma época que as coisas eram mais sólidas. E hoje, esse assunto, inclusive de modernidade líquida, espero, já conversei com vocês algumas vezes e pretendo entrar mais nesse assunto, que é um tema muito bom, que retrata de uma forma bem fiel a nossa sociedade. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Tudo bom para vocês.